Abigail, a esposa do rei Davi, canal Coração Quebrantado. Abigail era a bela e inteligente esposa de Nabal, um homem grosseiro e tratante e dominador. Apesar de muitas mulheres serem felizes no casamento por sua própria escolha, Abigail provavelmente tem entrado nessa união com um homem tão difícil sem poder opinar, visto que a maioria dos casamentos da sua época era arranjado pelos pais, e essa mulher de fé agiu humilde e sabiamente ao dar comida para Davi e seus homens, a fim de salvar a vida daqueles que pertenciam à sua casa. Abigail era uma mulher cheia de juízo. Ela, na verdade, assumiu a culpa de seu marido Nabal e conseguiu evitar que Davi matasse sem razão e se vingasse por si mesmo. A história começa assim: havia um descendente de Caleb chamado Nabal, da cidade de Maom, que ganhava vida na cidade de Carmelo. Ele era muito rico, ele tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e sua mulher se chamava Abigail. Ela era bonita e inteligente, mas ele era mau e grosseiro. Nabal estava em Carmelo, cortando a lã das suas ovelhas, e Davi estava no deserto e soube disso. Então enviou 10 rapazes a Carmelo com ordem de encontrarem Nabal e ao cumprimentarem em nome dele, e mandou que dissessem o seguinte: meu caro amigo, Davi lhe manda saudações, desejando tudo de bom para o Senhor, a sua família e tudo o que é seu. Ele soube que o Senhor está cortando a lã das suas ovelhas e mandou-lhe contar que os seus pastores estiveram com a gente e nós não lhe fizemos nenhum mal, e durante o tempo que estiveram em Carmelo não roubamos nada do que era deles. Pergunte a eles, eles lhe contarão. E Davi pede para que o Senhor nos receba com amizade, porque nós viemos aqui num dia de festa. E assim, por favor, dê o que puder a nós e aos seus criados e ao seu querido amigo Davi. Os homens de Davi foram e deram recado a Nabal em nome de Davi. Então ficaram esperando, e Nabal respondeu: Davi, filho de Jessé? Quem é ele? Eu nunca ouvi falar nele. Hoje em dia, há muitos escravos que fogem dos seus donos. O meu pão, a minha água e os meus animais que matei para dar aos meus empregados, eu não darei a homens que eu nem sei de onde vieram. E os homens de Davi voltaram e contaram o que Nabal tinha dito. Então Davi disse: ponham as suas espadas nos cintos. E todos obedeceram. E Davi também pegou a sua espada e saiu com mais ou menos 400 dos seus homens, enquanto 200 ficaram atrás com a bagagem. E um dos empregados de Nabal disse a Abigail, a mulher de Nabal: a senhora soube? Davi enviou do deserto os mensageiros com saudação para o nosso patrão, mas ele os tratou tão mal. No entanto, eles têm sido muito bons para com a gente, nunca nos incomodaram, e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, eles não roubaram nada que era nosso. Eles nos protegeram dia e noite todo o tempo em que estivemos com eles, tomando conta dos nossos rebanhos. Pense nisso, resolva o que fazer. Isso poderá vir a ser um desastre para o nosso patrão e toda a sua família. Ele é tão mau que ninguém pode falar com ele. Então Abigail pegou depressa 200 pães, 2 odres cheios de vinho, 5 ovelhas assadas, uns 207 quilos de trigo torrado, 100 caixas de passas e 200 passas de figos secos, e pôs tudo sobre o jumento. E então disse aos empregados: vão na frente, que eu vou atrás. Porém, não contou nada ao seu marido. Abigail ia montado no seu jumento e, de repente, numa curva, na descida encontrou Davi e os seus homens que vinham na sua direção. E Davi tinha pensado assim: de que adiantou proteger a propriedade deste homem aqui no deserto? Nós não roubamos nada do que era dele, e assim que ele me paga a ajuda que eu lhe dei? Que Deus me castigue se eu não matar até o último daqueles homens antes do amanhecer. Quando Abigail viu Davi, desmontou depressa, ajoelhou-se diante dele e encostou o rosto no chão.
e aos seus pés dizendo: por favor, Senhor, escute-me, eu sou a culpada. Por favor, não dê atenção a Nabal, pois ele não vale nada. Ele é exatamente o que o seu nome quer dizer, um tolo. Eu mesma não vi os rapazes que o Senhor mandou. Foi o Senhor Deus quem impediu que o Senhor se vingasse e matasse os seus inimigos. Agora eu juro pela sua vida e pela vida do Senhor que todos os seus inimigos e todos os que querem prejudicá-lo serão castigados como Nabal. Senhor, faça o favor de aceitar este presente que eu lhe trouxe e eu os entregue aos seus homens. Perdoe, por favor, qualquer coisa errada que eu lhe tenha feito. O Senhor Deus fará com que o Senhor seja rei e também aos seus descendentes, pois o Senhor está combatendo o combate dele, e o Senhor não vai fazer nenhum mal enquanto o Senhor viver. Se alguém o atacar e tentar matá-lo, o Senhor, seu Deus, o protegerá como um homem que guarda um bom tesouro precioso. Mas ele vai jogar longe os seus inimigos, como um homem que atira pedras com a sua funda. O Senhor Deus cumprirá todas as coisas boas que lhe prometeu e o fará rei de Israel. E quando isso acontecer, o Senhor não terá motivo para se arrepender ao sentir remorso por haver matado sem razão ou por ter se vingado por si mesmo. E quando o Senhor Deus o abençoar, não se esqueça da tua serva, não se esqueça de mim. Aí então, Davi respondeu: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que mandou você hoje para me encontrar. Graças ao que você fez hoje e ao seu juízo, eu deixei de cometer um crime de morte e fui impedido de me vingar por mim mesmo. Que o Senhor Deus me livre de fazer qualquer mal a você. Eu juro pelo Senhor, o Deus de Israel, o Deus vivo, que se você não tivesse se apressado e não tivesse vindo ao meu encontro, amanhã cedo todos os homens de Nabal estariam mortos, até as crianças. Então Davi aceitou o que ela havia trazido e disse: volte para casa, não se preocupe, eu farei o que você quiser. Aí então Abigail voltou para o seu marido Nabal, que estava em casa festejando como rei. Ele estava bêbado e alegre, então ela não lhe contou nada. Mas na manhã seguinte, quando ele não estava mais bêbado, ela lhe contou tudo. Aí ele teve um ataque e ficou completamente paralisado. E uns 10 dias depois, a ira de Deus feriu Nabal e ele morreu. E quando Davi soube que Nabal havia morrido, ele disse: louvem a Deus, o Senhor, ele me vingou de Nabal que me insultou, e assim livrou esse seu servo de fazer o mal. O Senhor castigou Nabal por sua maldade. Então Davi mandou a Abigail uma proposta de casamento. E os empregados dele foram até Carmelo e disseram: Davi nos mandou buscá-la para que a senhora seja sua esposa. Então Abigail ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: eu sou escrava de Davi e estou pronta para lavar os pés dos empregados dele. Aí ela se levantou depressa e montou o seu jumento, e acompanhada pelas suas 5 empregadas, partiu na companhia dos empregados de Davi e se tornou esposa dele. Abigail, ela havia conquistado o respeito de Davi, ilustrando para as esposas de nossos dias o princípio essencial da moderação é ter prioridades corretas, bem como determinação para tirar o máximo de proveito de uma situação difícil. Ai, que história linda e maravilhosa, né? Nós aprendemos com Abigail. Gostou desse conteúdo? Se inscreva no canal, dá um like, compartilha com os outros amigos. E escreva nos comentários: você acha mesmo que Abigail foi inteligente?